A dica da semana sobre resolução adequada de disputas e negociação aplicada à solução de conflitos trabalhistas, ou seja, negociação trabalhista, é a seguinte. O que fazer caso você sinta que está sendo constrangido pelo mediador ou até mesmo pelo magistrado a celebrar um acordo que você não quer, ou que você não se sente seguro, ou que não se sente confortável para firmar? Se você é advogada, advogado, parte de algum processo que terá audiência ou preposto e tem receio de que isso aconteça, a grande questão é o que fazer diante de uma situação como essa? Bem, o primeiro ponto importante que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: definitivamente não é para que isso aconteça. E faço essa afirmação com toda tranquilidade, na condição de alguém que já participou de diversos treinamentos, seja como instrutor, seja como coordenador, voltado à formação e preparação de magistrados, de servidores que vão atuar como conciliadores mediadores, ou mesmo de voluntários, no caso da Justiça Estadual, e posso assegurar com toda tranquilidade que essa é uma das grandes preocupações que se tem na hora que se pensa em termos de formação de magistrados, conciliadores e mediadores. Mas caso esse problema aconteça, ou mesmo diante da sua preocupação de que isso venha a acontecer, o primeiro aspecto importante que eu chamo a sua atenção é de que este assunto é tratado no Código de Ética da Conciliação e da Mediação, previsto tanto na Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, como da Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ou seja, essas duas normas têm um anexo, cada uma delas tem um anexo, onde está previsto o Código de Ética da Conciliação e da Mediação. Ou seja, nós temos um Código de Ética da Conciliação e da Mediação que orienta a atuação de conciliadores, mediadores e magistrados e que, no fundo, serve como uma ferramenta de proteção das partes e advogados quando estão numa audiência de conciliação. E esses códigos de ética têm algumas previsões importantes que eu chamo a atenção aqui, principalmente pensando em situações como essa. A primeira delas, que está prevista no artigo 2º, tanto do Código de Ética da Resolução 125 do CNJ, quanto no Código de Ética da Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, corresponde ao princípio da autonomia da vontade. O que isso significa? Isso significa, essa é a pedra basilar que está por trás de toda essa conversa, de modo que significa que as partes e advogados devem ser absolutamente livres para tomar a decisão de fazer ou de não fazer um acordo. Então, o princípio da autonomia da vontade assegura essa plena liberdade das partes para tomar a sua decisão. Esse princípio da autonomia da vontade está previsto no artigo 2º, inciso 2º, de ambas as resoluções. E outra previsão importante, que está no artigo 2º também, inciso 3º, de ambas as resoluções, corresponde à ausência de obrigação de resultado. O que significa? Isso significa que nenhum magistrado, nenhum conciliador ou mediador tem obrigação de obter um acordo. Juntando essas duas regras, a ideia fundamental que está por trás disso é: ninguém pode ser constrangido a fazer um acordo quanto ao qual não quer ou não tem segurança para fazer, e nenhum conciliador ou mediador ou mesmo magistrado pode constranger ou forçar ninguém a fazer esse acordo. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Agora, eu também chamo a atenção para o fato de que, em ambos os códigos de ética, existe a previsão de um princípio chamado princípio da decisão informada. E o que diz o princípio da decisão informada? Que os agentes da conciliação, leia-se, magistrados, conciliadores e mediadores, devem contribuir para que as partes, primeiro, tenham a maior compreensão possível do cenário correspondente ao qual estão tomando a decisão, seja de fazer, seja de não fazer o acordo, e, ao mesmo tempo, assegurar que as partes e advogados tenham todas as informações para tomar a melhor decisão possível. Então não há como negar ao mesmo tempo, e isso às vezes acaba amparando determinadas atitudes mais assertivas, que podem ser inclusive compreendidas, né, como um certo constrangimento por parte de mediadores, conciliadores e magistrados, no sentido de que estariam forçando a parte a fazer um acordo. Então não podemos ignorar o fato de que efetivamente existe esse princípio da previsão informada. Agora, juntando tudo isso, vem a grande pergunta. Ok, eu sei que existe um código de ética que me protege, né, eu no caso me refiro aos advogados e partes, mas a grande questão é: e o que fazer numa situação como essa? Agora vem uma dica fundamental, dicona. Obviamente que eu não vou sugerir aqui que você vire para o conciliador, mediador ou mesmo magistrado e diga: olha, você está infringindo o código de ética, eu li o código de ética e eu aprendi, né, que existe um código de ética que você está infringindo. Não, até porque essa é uma atitude que em nada vai contribuir com a situação, né, inclusive para que se busque a melhor solução possível. Então vem a pergunta: então o que eu faço? Né, a pergunta é: o que fazer? E a resposta é a seguinte: você vai virar, né, e aí apenas uma das sugestões, né, como uma possibilidade a se considerar, você vai virar, né, para esse agente da conciliação, seja o magistrado, o conciliador, o mediador, e dizer o seguinte: primeiro, vai dizer assim: olha, eu estou vendo o seu esforço para buscar uma solução de consenso, e isso é muito importante, né? Então o primeiro ponto é: você vai elogiar a atitude daquela pessoa, né, que estaria adotando um comportamento que você está naturalmente interpretando como um constrangimento de celebrar um acordo. Então você vai dizer: olha, é muito importante, né, e louvável o que você está fazendo. Segundo,
você vai dizer, e aí vem um dos grandes pulos do gato, né? Você vai dizer assim, e olha, eu conheço o Código de Ética da Conciliação e da Mediação, e sei que o que você está fazendo nada mais é do que observar o princípio da decisão informada. Então, olha só, né? Olha a sacada. Você vai elogiar, você vai dizer que conhece o código de ética, e isso por si só já conta com potencial para causar um impacto no sentido, né, de que aquela pessoa, aquele agente da conciliação e da mediação, reavalie a sua postura, quer dizer, ele está diante de alguém que conhece o código de ética, e você vai usar, né, assim, para não, vamos dizer, dar uma carteirada normativa, né, você vai dizer que está invocando o código de ética para sustentar que reconhece que o que aquela pessoa está fazendo é cumprir o código de ética, especificamente quanto à decisão informada. Mas que, e aí vem o quarto ponto, mas que apesar, né, de todo aquele esclarecimento e todo aquele esforço, naquele momento você ou seu cliente não se sentem seguros para tomar aquela decisão. E aí com isso você pode conseguir frear essa conduta que você entende, né, que se enquadra nessa condição, e aí ou você pede uma nova audiência, né, ou você pede um tempo, né, enfim, vamos dizer, dá uma quebrada ali naquela dinâmica para tentar criar, né, uma nova condição de diálogo. Mas o fundamental é seguir esses 4 passos, né? Então primeiro elogiar, né, o esforço, tratar aquilo não como uma atitude inadequada, né, jogando isso na cara da pessoa, não. Elogiar aquele comportamento, dizer que você conhece o código de ética e está afirmando que conhece o código de ética para sustentar que reconhece que o que ela está fazendo é cumprir o princípio da decisão informada, mas que você precisa, né, mas que você não se sente confortável para tomar aquela decisão, não se sente seguro. Aliás, esse 4 ponto é importante, né, e tem a ver com a ideia da comunicação não violenta, que é tema para uma outra conversa. Mas quando você faz isso, né, você diz assim, ó, eu não me sinto seguro, você está assumindo, né, teoricamente nós dizemos, né, à luz da comunicação não violenta, que você está assumindo a responsabilidade do seu sentimento, que é completamente diferente, né, de você disparar em direção ao sujeito, né, uma crítica, né, que pode ser tida inclusive como uma agressão. Ok? Essa é a dica da semana e eu espero que contribua para que você faça bons acordos. Valeu!